Benjamin Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Esposende, vai falar sobre algo que tem movimentado muito, principalmente nas redes sociais. Estamos-nos a referir ao Fojo. O que é que o Presidente da Câmara tem a dizer? Bom, essencialmente dizer que há um grande equívoco relativamente àquilo que tem sido dito nas redes sociais a respeito da situação do Fojo. O que acontece é que, de facto, o município foi notificado já em janeiro deste ano pela Agência Portuguesa do Ambiente. Entretanto, em resultado dessa notificação, foi enviada à fiscalização já uns meses mais tarde para verificar a situação do Fojo, foi informado o processo e, entretanto, houve uma notificação de intenção de demolição apenas. O que é que isso pressupõe? Pressupõe dar 15 dias para que o requerente, no caso concreto o Sr. Sérgio do Fojo, se dirija à Câmara Municipal para explicar, enfim, o modo, como é que está a funcionar o próprio edifício, o estabelecimento em si mesmo, se está legal, se não está legal, uma situação que é perfeitamente normal e vulgar. São dezenas e dezenas de notificações que são feitas no nosso município e por esse país todo, cumprindo aquilo que o REGOE obriga o município a fazer. Mas essa intenção quer dizer que pode virar uma realidade? Obviamente que, se não houver nenhuma movimentação por parte das pessoas, é o resultado quando é detectada uma obra ilegal. Mas não é, a implicação não é essa. Isso é feito, eu digo, em dezenas de situações no Conselho, quando se detecta uma situação de ilegalidade. Sendo certo que é importante fixar que só houve essa movimentação uma vez que houve uma notificação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, o que é perfeitamente normal, sendo certo que essa mesma Agência Portuguesa do Ambiente também o fez porque houve uma queixa da Polícia Marítima. Portanto, é preciso perceber todo o imbricado de situações que foram surgindo e que levaram a esta situação. O que nós estamos a fazer é o cumprimento da lei, a notificação com intenção de demolição. É muito importante perceber que há um ato prévio de intenção de demolição que é manifestado à pessoa e só depois é que há uma ordem de demolição. Obviamente que ninguém deu 15 dias para demolir o Fojo, não é assim que funciona. Temos 15 dias para se pronunciar em relação à intenção do município. O que deve ser feito é tão simples quanto isto e foi o que aconteceu hoje de manhã. Eu recebi aqui o Sr. Sérgio do Fojo, fui eu que fiz com que que o convidei a vir cá para lhe explicar exatamente o que é que estava a acontecer e dizer que não foi notificado para demolir, que teria que vir cá com documentação adequada, tentar explicar como é que estava o edifício, tem um documento de posse do edifício, se alguma vez teve alguma licença, se alguma vez fez alguma tentativa de licenciamento junto das entidades que tutelam o território, que não só a Câmara Municipal, e pronto, e foi dessa conversa. O que é que o Sr. Sérgio hoje apresentou então? Pronto, o Sr. Sérgio veio cá falar comigo e foi mais para lhe explicar, no fundo, o que é que estava a acontecer para que deixasse de existir este equívoco. Ele percebeu claramente o que é que eu lhe tinha para lhe dizer, eu mostrei-lhe a própria notificação da APA à Câmara Municipal, que ele não tinha visto ainda, e disse-lhe exatamente o teor, expliquei-lhe o teor da notificação, e ele, entretanto, deu entrada hoje já, por indicação minha, de um pedido de suspensão do prazo durante uns 3 meses, pelo menos, para ele poder reunir a documentação que é necessária, e ele ficou de o fazer e de entregar a documentação e tudo decorre normalmente como processo normal, como dezenas de processos no município de Esposende. O que se vai tentar fazer, obviamente, que a Câmara não pode tomar decisões que ponham em causa a legalidade, não é? E eu não posso fazer isso, estou impedido por toda a gente sabe, por mais carinho e gosto que eu tenha por aquele edifício, porque também o frequentei em tempos quando era jovem, sem fazer qualquer ideia se era legal, se era ilegal, isso a mim, obviamente, enquanto cliente, isso não era uma situação que eu pudesse verificar, e portanto também tenho um certo carinho pela pessoa em causa que conheço também, mas isso não faz com que nós não tenhamos que cumprir a lei. É importante que as pessoas percebam isto. Cumprir a lei também não é demolir, cumprir a lei é tender para a legalidade, é encontrar uma plataforma de entendimento, perceber se as próprias entidades que tutelam o território têm solução para o problema, e nisso o Sr. Sérgio pode contar com o município como todos os municípios do Conselho, sendo certo que não há memória de haver demolições no Conselho nos últimos anos. Por alguma coisa a razão há de ser, porque nós tentamos sempre levar um envolvimento global das pessoas com o próprio município, com os técnicos do município, e encontrar soluções de compromisso entre todos. E o município de Esposende é claramente um município exemplar a nível nacional do ponto de vista daquilo que é o cumprimento da lei. É importante que se diga. Recordando aqui que o próprio município, em tempos, e vamos reforçar agora precisamente essa tendência, porque está concluído o processo de revisão do PDM, criámos uma entidade interna que se chama ETLU, que é, portanto, uma equipa de tutela da legalidade urbanística, em que todos aqueles processos mais complicados, nomeadamente estes do género do Sr. Sérgio do Fojo, são conduzidos em contacto direto com o requerente, com o técnico do requerente e com os técnicos da Câmara, no sentido de se perceber exatamente quais são as possibilidades de licenciamento. Foi exatamente isso que esteve na gênese da criação dessa equipa, já há uns anos atrás, da minha responsabilidade enquanto vereador da área do urbanismo. E essa equipa vai pegar também neste processo? Obviamente.
obviamente, em todos aqueles que... Porque há vários. A questão aqui é que se exagerou claramente a situação, porque há várias situações neste momento a decorrer, dezenas de situações no Conselho, que têm esta natureza. Uns são obras muito recentes, coisas que vão acontecendo, que são detectadas, e a primeira coisa que se faz é a intenção de demolição. É um processo perfeitamente normal. Aqui houve claramente um exagero e há um claro aproveitamento político de toda esta questão. O Presidente da Câmara sentiu-se surpreendido? Não me senti surpreendido. Vamos ver. A minha surpresa foi apenas por não terem percebido o envolvimento da notificação que foi feita, porque não tem nada de excepcional relativamente às outras situações todas. E como não era uma manifestação clara de demolição, portanto, não é isso que está lá escrito. Se forem ler exatamente o que foi escrito pelo meu vice-presidente e responsável das obras, não é isso que lá está, é dar um prazo para se vir pronunciar e não para demolir. Fiquei um bocado surpreendido porque não era isso, não percebi a reação, pareceu exagerada. Não me surpreende que as pessoas gostem do Fojo, isso não, de todo, porque eu também gosto, não é? E temos que ser claros nessas coisas. Agora, temos que perceber o quadro legal em que vivemos. Eu tenho responsabilidades acrescidas no município, não podemos criar situações de desigualdade entre os cidadãos, por muito que gostemos das pessoas ou não, temos que ter essa responsabilidade. Mas aqui o caso, desculpe, aqui o caso do Sérgio não será um caso diferente, porque são 41 anos de alguém que, por vezes, ele tem uma maneira sui generis de viver, mas 41 anos não terá um certo peso para que realmente se tente legalizar, se for o caso da necessidade? Não, repare, eu só gostava de perceber assim uma coisa, não tem a ver, isto não é uma questão de vontade, eu já disse que eu tenho o maior carinho por ele, não é isso que está em causa, é de percebermos se há um quadro legal suscetível de acomodar esse licenciamento. Isso, o município já disse que vai estar totalmente empenhado. Aliás, falei hoje mesmo também, já agora, é uma nota importante, com o diretor da APA, local, o engenheiro Pimenta Machado, de quem somos muito amigos, com quem lidamos muito aqui no município de Esposende, que tem ajudado imenso o município de Esposende em todas estas obras do litoral, e sensibilizei para a questão, e ele disse, sim senhora, tentaremos encontrar uma solução adequada, obviamente sempre dentro do cumprimento da lei. Eu gostaria que isto ficasse muito claro, porque nós não podemos criar situações de injustiça para com os outros cidadãos que cumprem com tudo aquilo que é exigível em função dos outros. Sendo certo que, obviamente, que o Sérgio é um homem que toda a gente gosta dele, não é? Nós sabemos bem que tipo de coração é que está ali, que tipo de pessoa é que é, uma pessoa desapegada de bens materiais, não quer saber dessas coisas, vive num mundo um bocadinho à parte, e isso, obviamente, que nos sensibiliza a todos. A mensagem final é mesmo esta: há total empenho da Câmara, isto não pode ser entendido, o exercício do poder no sentido da lei não pode ser entendido como afrontar ninguém, não pode ser entendido assim. Foi uma notificação que resultou de uma notificação que fizeram à Câmara. Em última análise é importante que as pessoas percebam isto. Se a Câmara não tivesse feito nada, numa inspeção à Câmara Municipal a um processo destes, dá a perda de mandato para o Presidente ou para o responsável pelas obras. É importante que percebam isto, não estamos a brincar com coisas, não foi nenhum capricho da Câmara Municipal que se lembrou de chatear o Sr. Sérgio, com todo o respeito que eu tenho por ele, nada disso. O que acontece é que temos que cumprir a lei, e foi feita a notificação. No mesmo quadro de envolvimento legal, é possível, e é um direito que lhe assiste, vir ao processo, entregar elementos e mostrar se tem ou não tem, efetivamente, algum elemento que possa ajudar ao licenciamento, alguma licença de há muitos anos esta parte, que é normal que não conste aqui da Câmara Municipal, porque estamos a falar de 4 décadas, mais um ano até, de 41 anos já de existência daquele edifício, o funcionamento do edifício enquanto bar aberto ao público, isso, enfim, há outras entidades que o fiscalizam também, nomeadamente a ASAI, etc. Da nossa parte, a notificação que nos foi feita por parte da APA apenas residia no facto de existir ali aquela edificação. Até dizia com uma expressão do género de edificação degradada, edificações degradadas, que lhe chegou ao conhecimento, através da Polícia Marítima, que existiam edificações degradadas. Pronto, e é nesse sentido que nós mandamos a nossa fiscalização ver se isso correspondia à verdade. E foi quando tomamos contacto com o processo. É um processo de 78, portanto, eu vinha estou há 2 anos com responsabilidades de Presidente de Câmara, portanto, são processos muito antigos, como temos aí milhares deles no nosso arquivo, pronto, e o que aconteceu é claramente uma situação desproporcional relativamente ao assunto em causa, porque há toda uma margem para se proceder a uma tentativa de legalização, seja ela como for, e dentro daquilo que são as competências das várias entidades. Nós estamos a falar de um ICNF, de uma APA, enfim, de um conjunto de entidades que têm responsabilidades sobre a gestão da orla, aqui neste caso, de Ribeirinha, e que se irão pronunciar, obviamente, em função disso, mas
não deixa de ser, e aqui numa ótica de mais sociológica, um fenómeno interessante, portanto, o carinho que as pessoas têm por aquele homem, e tenho a certeza que ele que terá sempre a ajuda das pessoas em que circunstância for. Acho muito estranho, e como eu dizia, regressando a essa premissa, que claramente que há aqui um aproveitamento político de toda esta questão, de colocarem em causa a palavra do próprio Presidente da Câmara, de interpretarem, de não lerem sequer, muitas das pessoas que falam não leram sequer a notificação, não têm o mínimo conhecimento daquilo que é o REGUEI, que são as obrigações e as competências da Câmara, pronto, e é fácil dizer mal, e utilizando as redes sociais, hoje é muito fácil, mas há muita gente que, quando souber exatamente o que está em causa, vai mudar de opinião, obviamente, porque não é verdade que a Câmara vá demolir o Fojo em 15 dias, isso não faz sentido nenhum, e há toda a margem de manobra para que se venha encontrar uma solução de contento para todos, não é?